No vídeo de hoje eu vou falar sobre algo indispensável para a evolução pessoal e espiritual. Eu vou falar também por que não funciona essa busca desenfreada por informações. Hoje está na moda aquelas metas de ler X livros em um mês. Está na moda também seguir os hábitos dos maiores CEOs que leem não sei quantos livros por mês. Eu vou falar o porquê de só buscar informações de maneira desenfreada não funciona. Então fique no vídeo que a gente vai abordar tudo sobre isso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Raio X Espiritual. Meu nome é Shen e hoje eu vou dar uma dica muito importante para você que está querendo evoluir espiritualmente e pessoalmente. Antes de entrar nesse assunto, eu só queria relembrar vocês de que o clube já está ativo para você ser membro da nossa comunidade, para facilitar as trocas, para ajudar justamente nessa evolução. Aproveitem também dos atendimentos, porque enquanto o canal é pequeno, eu consigo fazer esses atendimentos. Eu tenho certeza que mais para frente não vai dar. Então, essa é a chamada para as pessoas que me acompanham já há um tempo, que estão buscando essa caminhada, né? Se você sente que não é o momento e você está tranquilo, só observando, assistindo os vídeos, tudo bem também. Não se sinta pressionado. Isso aqui é só um lembrete, porque o canal ainda é muito pequeno e eu estou conseguindo fazer esses atendimentos no grupo do WhatsApp e individual. Então aproveitem. Então vamos falar sobre o assunto do vídeo agora? O que eu queria trazer aqui é o seguinte: como eu já estou nessa caminhada espiritual, eu já venho ajudando muitas pessoas na minha vida pessoal, eu notei que um dos grandes empecilhos para a evolução espiritual e pessoal das pessoas é a busca desenfreada por informações sem a absorção e o entendimento adequado do que está sendo absorvido. O que eu quero dizer aqui? Hoje em dia, a disponibilidade de informações é muito ampla, né? Com a internet, com os smartphones, tudo evoluiu, então as informações estão aí para qualquer um. Então as pessoas que estão querendo e buscando evolução, eles muitas vezes têm essa tendência de sair que nem louco procurando por informação. E isso acontece porque hoje a gente tem uma ampla disponibilidade de assuntos para ser compartilhado. Então a gente tem muitos youtubers, muito podcast, muitos livros, muitos cursos intermináveis, né? E isso acaba até atrapalhando na evolução da pessoa. Hoje em dia tá até na moda, né, de você ler X livros em um mês. Aí tem páginas e apps que mostram lá quantos livros os maiores CEOs das maiores empresas leem em um mês. E as pessoas tendem a se perder nesse mar de informação disponível aí. E o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte: a informação em si é importante, mas não adianta você enxurrar de informação dentro da sua cabeça e não estar no momento certo para absorver isso, e o pior, não ter vivenciado o que você está lendo para absorver e entender integralmente o que você está absorvendo. Então, nem é saudável você ler 100 livros em um mês e não colocar nada disso em prática. Seria mais saudável você ler um livro, aquele livro que você sentir maior ressonância no momento atual da sua vida, colocar aquilo em prática e verdadeiramente absorver e entender o que foi ensinado lá. E o mesmo vale para as pessoas que estão do outro lado, as pessoas que estão ensinando. Hoje, com excesso de informações disponível, a gente tem podcaster, a gente tem youtubers falando um monte de coisa, mas apenas uma quantidade muito pequena dessas pessoas que estão falando verdadeiramente entenderam o que eles estão falando e vivem o que eles estão falando. Então isso é até uma coisa que o David Goggins fala no livro Can't Hurt Me dele. Ele fala sobre o respeito, né? Ele fala que não tem como você pedir por respeito. Você tem que ganhar, você tem que merecer o respeito. Aí ele fala, por isso que tem tanto youtubers e tantos palestrantes falando sobre os mesmos assuntos, mas as pessoas acabam dando atenção só para alguns poucos. E por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas sentem as pessoas que estão falando e que realmente vivem e compreendem o que eles estão falando. Então tem muito desses caras que estão falando por aí que eles não entenderam nem mesmo o que eles estão falando. Eles pegaram de algum lugar, leram em algum livro e estão simplesmente que nem um papagaio passando o que ele leu, mas ele não entendeu aquilo, ele não vivenciou aquilo. Então é por isso que tem gente que, quando eles falam, eles têm respeito e eles são escutados. Porque as pessoas, o público,
Ele consegue identificar energeticamente a pessoa que fala com sinceridade, a pessoa que vivenciou aquilo, a pessoa que vive o que ele está falando. Eles conseguem identificar muito fácil uma pessoa que simplesmente está reproduzindo um conteúdo que ele não compreendeu e que não é dele e que ele não vive aquilo. E hoje, com acesso fácil à informação e a ampla disponibilidade da gente poder compartilhar essas informações, a gente vai ter muita informação ruim e muita informação replicada de pessoas que não entendem o que elas estão falando e que não vivem aquilo verdadeiramente. Isso explica porque muitos de vocês falam que vocês se identificam e sentem uma conexão comigo. Eu leio muito dos comentários de vocês e vocês falam que o que eu falo aqui é transmitido de forma simples, honesta, e vocês sentem essa compaixão vindo de mim, essa paz vindo de mim. Isso acontece porque tudo que eu compartilho aqui são coisas que eu vivenciei de verdade. E eu aprendi, eu tive a total compreensão do que eu estou passando aqui e eu estou simplesmente compartilhando para vocês. Então eu não estou só falando ou replicando uma coisa que eu li no livro ou escutei de alguém e eu estou passando aqui. Eu posso ter até pegado informação de algum lugar, porque a gente tem que colher informação lendo, se educando, experienciando a vida, né? Então sim, a gente pega informação de muitos lugares, mas tudo que eu passo aqui, eu vivenciei, e eu coloquei em prática, e eu vi o que funciona e o que não funciona, e eu simplesmente estou trazendo aqui tudo que funcionou para mim e toda a minha evolução. Então eu estou compartilhando a minha experiência, eu estou ensinando pela minha experiência. Eu vivo no meu dia a dia tudo que eu passo aqui. Eu tenho total convicção e entendimento das coisas que eu estou passando aqui. Até por isso eu consigo passar ela de forma simples, porque você só consegue sintetizar e simplificar a passagem de uma informação para as pessoas se você realmente domina o que você está falando. As pessoas que não entendem muito bem o que elas estão falando ou só estão replicando o assunto que ela leu em algum lugar, elas se embananam toda, elas se enrolam, porque elas não têm um entendimento do conteúdo que está sendo passado. Então tudo que eu passo aqui para vocês vem do meu coração, vem do meu aprendizado, vem da minha experiência. São coisas que eu tenho certeza que funcionam, porque eu vivenciei aquilo, eu vi aquilo. Eu passei pela transmutação necessária, eu tombei, aprendi, e eu estou escolhendo trazer ele aqui e compartilhar, porque muitas vezes as nossas experiências e nossos aprendizados, as nossas dores, ajudam e auxiliam as outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas. Então o que eu passo aqui, eu passo com muita segurança e com muita simplicidade, porque eu passei por isso e eu sei que funciona, mas funciona para mim. Obviamente você está livre para aceitar ou não o que eu estou passando aqui, mas o que eu passo aqui é verdadeiro, segundo a minha própria experiência, segundo a minha própria vivência. Então, 2 pontos que eu quero trazer aqui. Parece ser muito simples, mas é muito importante se você está buscando uma evolução pessoal e espiritual. Primeiro, cuidado com esse buscar desenfreado por informações. Essa sede infinita de ficar buscando livros, palestras e cursos intermináveis. Mais importante do que buscar informação é você praticar, entender, vivenciar isso. Em minha experiência própria, eu falo muito sobre espiritualidade e eu ajudo muitas pessoas que estão em minha volta. Mas eu consigo perceber na hora que muitas dessas pessoas que eu estou conversando, elas não estão preparadas, elas não estão despertas para absorver o conhecimento que eu estou passando. Então muitas vezes eu me frustrava de passar um ensinamento e no dia seguinte ou 2 dias depois a pessoa já esquecer. Então o que mais me frustrava é ter que repetir várias coisas que eu já tinha falado para a pessoa. Mas a pessoa no momento não estava pronta e ela não estava interessada em colocar aquilo em prática, em experienciar aquilo para poder entender e absorver o conhecimento que foi passado. Ela só queria buscar informação, ela quer uma fórmula secreta para evoluir, para resolver o problema que está batendo na cara dela no momento. Então isso até me esgotava, porque no momento que eu estava falando eu já sentia que a pessoa não estava pronta e não estava desperta e não estava levando aquilo a sério. Eu me sentia muitas vezes que nem um papagaio, porque eu tinha que repetir várias coisas que eu já tinha falado muitas vezes. E até por isso que eu resolvi colocar isso no YouTube, gravado, porque aí as pessoas que queiram acessar essas informações, tá aí disponível. Então uma dica que eu queria passar aqui, para a sua jornada de evolução espiritual e pessoal, é o seguinte: aproveita que tá tudo gravado aqui em tópicos. Faça uma lição de casa sobre quais os tópicos que você tá mais empacado. Eu estou chamando a atenção para isso porque eu tenho certeza que muitos de vocês que acompanham o canal, quando vocês assistem esses conteúdos, alguma coisa dentro de você vibra
e você tem um entendimento e tem aquela virada de chave, aqueles cliques, aquelas lâmpadas que acendem, né? Isso acontece porque a sua alma entende e compreende isso como verdadeiro. Mas não adianta você ter esse clique e aí depois no próximo dia voltar para sua vida normal e esquecer aquele assunto, né? Aí você volta para sua vida normal, entra em loop, no automatismo, não medita, não se desconecta, não coloca nada em prática e aí não funciona. E aí o conteúdo vira só um conteúdo de entretenimento, de bem-estar por alguns minutos quando você assiste. Então eu tô chamando a atenção para isso. Tem que colocar em prática, tá? Aproveita que tá tudo gravado, reassiste, começa a listar todos os pontos que você já entendeu ou os pontos que você não conseguiu colocar em prática. Liste todas as suas dificuldades e comece a procurar soluções para você conseguir superar esses obstáculos. Coloque em prática, não volte para o 3D, porque senão isso aqui vai virar só um conteúdo de entretenimento. Se você não colocar em prática, esse assunto ele vai entrar num ouvido e ele vai sair pelo outro. Ele não vai ser um conhecimento absorvido e que você vai poder repassar e vivenciar isso. As informações são muito importantes, mas eles são 20% no caminhar espiritual. Os 80% é colocar em prática, porque é na prática que a gente aprende e transmuta. É algo tão simples, mas que faz um impacto muito grande na sua evolução, se você realmente quer evoluir. As pessoas estão nessa busca desenfreada por informação, mas elas não colocam em prática, seja por preguiça, seja por achar que só ler ou obter a informação já é o suficiente. Mas não, isso é só 20%. É que nem você querer ficar forte só lendo livros sobre academia, sobre fisiculturismo. Não tem como você ficar forte se você não se exercitar. Então lembra, é 20% conteúdo, 80% prática. Então o grande ponto desse vídeo é o seguinte: viva o que você fala e ensine apenas através da sua própria experiência. Eu vou trazer um exemplo aqui do meu pai. O meu pai ele melhorou muito já, e só por isso que eu vou trazer esse exemplo aqui. O meu pai ele tinha um costume de pedir para minha irmã a fazer exercício, a dormir cedo, mas ele mesmo dormia tarde e não fazia exercício. Então, não tem como você ensinar assim. Esse método de faça o que eu falo e não faça o que eu faço, não funciona, porque ele não é pelo exemplo, né? Se você quer que uma pessoa seja saudável, que ela exercite, que durma cedo, que coma bem, você tem que ser o exemplo, você tem que fazer isso, para aí sim a pessoa poder seguir o seu exemplo. E não existe esse conceito de tá bom, eu me importo mais com você do que comigo mesmo. Por isso que eu não me cuido, mas você tem que fazer o que eu tô falando. Não, se você tá realmente preocupado com a outra pessoa, você tem que mostrar, por exemplo, transmutar a sua própria vida para aí sim dar uma orientação e a pessoa seguir o seu exemplo. E para fechar, eu quero colocar um exemplo do sábio da montanha. Tem um conto que fala a história de uma mulher que queria fazer o filho parar de comer açúcar, porque ele tinha problema de saúde, ele tinha diabetes. Então ela não conseguia fazer o filho parar de comer açúcar de jeito nenhum. Ela já tinha levado para todos os médicos, para todos os psiquiatras, e ela não conseguia fazer ele parar de comer açúcar. Até que ela ficou sabendo que existia um sábio que morava no topo da montanha, que ele tinha o grande poder de transmutar as pessoas. Sabendo disso, ela subiu toda a montanha com o filho. Era uma caminhada exaustiva, né, que demorava um dia para você subir no topo da montanha. E quando ela chegou lá, ela chegou no sábio e pediu, implorou para ele cortar esse mau hábito do filho dela de comer açúcar. O sábio olhou para ela e falou o seguinte: eu vou te ajudar, mas eu quero que você volte daqui a 2 meses aqui. Aí a mulher ficou um pouco confusa, né, mas ela ficou animada que finalmente alguém teria o poder de ajudar a eliminar esse mau hábito. Então ela desceu as montanhas, esperou esses 2 meses. 2 meses depois, ela retomou toda a caminhada para subir a montanha. Estava exausta de novo, estava super cansada. Chegou até o sábio e falou: sábio, você falou para eu trazer meu filho 2 meses atrás. Aí o sábio olhou para ela, falou que lembrava de toda a história, né? Se virou para o filho dela, olhou nos olhos dele e falou: pare de comer açúcar. Aí a mãe, perplexa e sem entender nada e frustrada, né, de ter que fazer a caminhada 2 vezes e esperar 2 meses, perguntou para o sábio, né,
Por que você não falou isso 2 meses atrás? Por que você esperou todo esse tempo e fez a gente subir tudo de novo só para você falar agora para ele parar de comer açúcar? E o sábio respondeu, porque 2 meses atrás eu ainda comia açúcar. Então esse é o melhor exemplo que eu tenho sobre ensinar através da experiência e vivenciar o que realmente você está absorvendo, o que você está aprendendo e o que você está propagando. Se você quer compartilhar informação, ele tem que vir através da sua própria experiência. Não adianta você ser um papagaio, porque isso energeticamente também não vai ter um efeito muito grande. As pessoas percebem isso, elas só não entendem o porquê. Era isso que eu tinha para passar no vídeo de hoje. Antes de encerrar, eu queria chamar a atenção só para um último ponto. A média da idade do meu público aqui no YouTube é 50 anos para cima. Isso acontece porque muitos de vocês já tiveram as suas vivências na matéria. Então vocês já sabem o que funciona e o que não funciona. E vocês estão nessa busca de algo além, de um propósito além. E é por isso que tem poucos jovens na minha página. Porque os jovens, eles ainda têm que vivenciar muita coisa. Eles ainda estão na busca da matéria, do dinheiro, do relacionamento. Eles ainda têm que tropeçar muito e bater muito a cabeça. E eu quero aproveitar desse meu público mais maduro e já mais desperto para esses assuntos, de vocês aproveitarem isso que eu falei no vídeo. Ensinem os seus filhos, os seus netos, através de suas experiências. Transmute primeiro você para poder começar a tentar mudar as outras pessoas para melhor. E aproveita que, embora eu seja uma alma muito antiga, eu tenho um corpo jovem aqui. Eu falo a mesma língua que eles, eu vivo as mesmas coisas. Então aproveitem disso. Tentem espalhar isso para as gerações mais novas também. Porque o quanto antes o início da caminhada for, mais paz, evolução e entendimento essa nova geração vai ter. Então é isso, gente. Ensinem pelo exemplo, tá bom? Não replique qualquer coisa. Vivencie, absorva, faz a digestão, a absorção adequada de tudo que você está buscando de informação em primeiro lugar, para depois avançar e subir de nível, tá bom? É isso que eu tinha para hoje, até o próximo vídeo.